Mas vamos para a palavra, que o tempo não para, meu Deus. Eu quero dizer algo antes que eu esqueça. O projeto de vida dia 2, o tema será as 3 capas. Nós vamos trabalhar profeticamente sobre 3 destinos, 3 capas. Elas já estão sendo confeccionadas. Então assim, agende para estar conosco sexta, sábado, domingo e segunda no encerramento. Sexta-feira, 7h30 da noite. Sábado, 18 horas, que é mais cedo para dar mais tempo para o Senhor. E sábado, 18 horas. Domingo nos 2 horários. E segunda, 7h30 da noite no encerramento. Nós já vamos disponibilizar nas mídias aquela folhinha para você já escrever o teu projeto de 2018. E no projeto de vida nós vamos proclamar a palavra apostólica de 2018. O que Deus está soprando que nós vamos viver e gerar no reino em 2018, se prepare, vai ser sobrenatural para a glória de Deus. Mas por que eu estou toda hora falando sexta-feira? Porque sexta-feira nós vamos ter um coquetel de lançamento da caravana de Israel. Então você que quer vir para conhecer, nós vamos passar vídeos, tirar dúvidas, né? Você que quer vir para selar a tua subida a Jerusalém com seus apóstolos, sexta-feira aqui na igreja, 7h30 da noite, nós vamos ter um coquetel para nós termos esse momento de comunhão, de instrução, de oração, ativação profética, para que você esteja fechando conosco a tua ida para Israel, a terra do nosso grande rei. Outubro, né, vai ser esse mês, 70 anos de Israel. Meu Deus, vai ser sobrenatural. Grandes coisas Deus já está preparando. E não perca essa oportunidade. Para subir não é dinheiro, é fé. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, aleluia, em Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13, e eu quero te dizer, se prepara, porque eu fui muito ministrado por essa revelação, e eu creio que Deus vai trazer respostas, direções, e um caminho de tomada de decisão, que nós como filhos precisamos ter na presença de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 16, verso 13, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pai da glória, é a tua hora. Espírito de Deus, revela as escrituras sagradas. Eu sou um vaso de pó, barro e cinza em tuas mãos, mas eu creio que tu enche estes vasos com um precioso tesouro, Espírito Santo, Senhor. Ao abrir a minha boca, tenhas liberdade, como diz o Rei Jesus, de me encher, e transfere a tua revelação a nós, Pai, pois sem a tua revelação, a profecia, o povo se corrompe. Meu Deus, Shabasudei Campurimas, é uma manhã de decisões, meu Pai. Eu sinto no meu espírito uma atmosfera pesada de decisão descendo. Anjos estão com as suas anotações, os escribas do céu, porque muitos vão decidir, Senhor, por uma mudança de vida. É uma manhã de destinos. Aqueles 7 anjos que o Senhor designou para acompanhar, Senhor, estejam agindo. E os anjos que o Senhor designou, como está na palavra, o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Então são centenas que estão aqui. Comecem a agir com poder e autoridade da parte do céu, para que o Espírito possa fluir com cura, milagres, libertação, manifestações de maravilhas e maravilhas de assombro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ora barra xerebeca para baixarabás, xerebabacatarabas surerebexerecás. Entra comigo um pouco, vai. Xerebeca vai surerebexerebebabás. Ora baixo, xerebequeha. Barabacambo, xerebebeco voxodorobocobahás. Vem e beija-me. Tu és lindo. Nessa manhã nós vamos adentrar em uma atmosfera de revelação. O tema desta mensagem que o Senhor colocou no meu espírito é uma igreja que perdeu a revelação. Esses dias, nessa semana, eu pude experimentar 2 contrapontos que, unindo-os, me levaram para esse alinhamento dessa palavra desta manhã. Eu peguei um livro que a minha esposa, a apóstola Ada, comprou. Eu tenho muitos livros que eu ainda não li, algumas dezenas, mas eu gosto de investir porque quando você precisa eles estão lá. E é um livro que fala sobre buscando a presença de Deus. E é um livro que fala de 2 homens, o irmão Lawrence e o missionário Frank Lauba, que foi missionário nas Filipinas. O irmão Lawrence foi um monge de um monastério no século 17, em meados de 1680. E o irmão Frank, o missionário Frank, foi já em 1800, no século 19. E esses 2 homens em comum escreveram cartas, ministraram pessoas, porque eles tomaram uma mesma decisão, um num continente, o outro em outro continente. 300 anos mais ou menos os diferenciam, mas uma mesma decisão, porque é o mesmo Espírito. E o Espírito provocou neles um desejo de querer viver uma vida conectada com Deus.
Não apenas aquele entendimento de quando eu estou num devocional, no momento de oração, quando eu estou numa celebração a Deus, seja no domingo, numa terça, numa igreja no lar, não, mas eles entenderam e buscaram uma conexão direta com Deus o tempo todo, seja no trabalho, seja no devocional. Eles entenderam e buscaram ter uma vida onde a presença de Deus era o objetivo maior, aonde tudo se sucumbia e tudo se prostrava para revelar a presença e a vontade de Deus. Shabacas. Onde o irmão Laurence dizia que ele obedecia ao seu líder para ter o tempo devocional, mas ele chegou a um tempo em que tudo para ele era um devocional, tudo era devocionando, devoto ao Senhor, tudo que era, tudo que fazia. E naqueles momentos que a sua mente vagava em outras coisas, ele diz que ele começava a ser chamado pelo Espírito em uma saudade imediata. E esse livro me absorveu. É um livro de umas 170 páginas, e 3 dias eu li o livro todo, tomado, apaixonado. Mas ao mesmo tempo eu comecei a assistir uma série no Netflix, de uma igreja, uma série fictícia, mas que só mostra a derrota, uma visão satânica. E um dia eu falei: Deus, eu estou em pecado, porque eu estou vendo esse negócio aqui. E Deus me falou: lembra da família de Davi? Eu falei: uau, morte, traição, adultério, violência, apego ao dinheiro, a estruturas, quando sobem a cabeça e sucumbem o propósito da presença. Eu falei: meu Deus. Em meio a esse contraponto, essa balança de uma busca de homens que estão querendo Deus em todo o tempo, homens que quando estavam recebendo cartas de pessoas que estavam doentes, eles diziam: olha, não murmure, adore, Deus está te dando uma oportunidade de glorificá-lo numa circunstância difícil, deixe que Deus seja Deus em todo o tempo. Você vê uma série americana onde os americanos querem lançar uma imagem, e eu conversava com um irmão em Cristo e ele dizia: é assim a realidade da igreja neopentecostal. E eu dizia: não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Jezabel. É hora de um despertamento. É hora da igreja conhecer Deus, não pela mídia, não pelos carnais, mas pelo Espírito que habita em ti. O Deus que você serve é um Deus que está acima de alma, acima de cultura. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. O problema é que o homem, quando ele não quer confessar que perdeu a revelação, ele procura, como diz o apóstolo Paulo, haverá um tempo que os homens vão procurar pessoas inteligentes, mestres e doutores, mas para que ensinem fábulas. Por quê? Porque não suportarão o peso da sã doutrina da palavra do Senhor. Porque a palavra do meu Deus é martelo, e o martelo esmiuça a penha, e esse martelo desce hoje e vai quebrar as estruturas da carnalidade, da soberba, do individualismo, do pecado. Nessa balança eu pude perceber, e quero profetizar, e que você possa entender também, que tão importante quanto receber uma revelação do céu é decidir se mover por ela a qualquer preço. É voltarmos a sermos uma igreja que não negocia
a revelação, mas persegue ela, se submete a ela, custe o que custar. É possível? É. Atos 26, verso 19, é o meu desejo que esse último versículo seja o versículo que você memorize depois de tudo que foi proclamado neste lugar de revelação e adoração a Deus. Atos 26, 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo, perto de chegar a Roma e viver os seus últimos anos de vida, em uma das suas defesas entre a vida e a morte, ele olha para o rei e diz: eu quero dizer uma coisa publicamente, diante de homens, claro que diante de Deus e de demônios e dos anjos do Senhor. Ele abriu a sua boca como um apóstolo, um profeta de Deus, e diz: eu em nada fui desobediente à visão celestial. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Muitos cristãos estão dizendo: Deus, eu não sou desobediente em nada à minha vontade. Eu tenho que desobedecer à minha vontade. Você, se você segue a Jesus, você tem que desobedecer à sua vontade. É obrigatório, porque a sua vontade é alimentada por uma natureza corrompida no Éden por Adão e Eva, que se uniram a Satanás e se rebelou contra Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Mas o orgulho tirou o homem do ambiente do Éden. Mas Paulo diz, este mesmo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo, subjugando a condição de servo, de escravo, para que em mim nada envergonhe a pregação do Evangelho. Ei, antes de você dar ataque de pelanca, antes de você levantar a bandeira da sua razão, lembre que você hoje é filho, mas você também é servo. Deixe de ser um turista no reino e decida voltar a ser cidadão. Porque turista visita, turista vai, turista tira foto, turista usa a roupa que quer, turista tá nem aí, paga mico. Vem aqui para Salvador, você já descobre logo que é turista. Aquelas meias social, com sapato, bermuda, camiseta regata, aquelas máquinas desse tamanho, as caras vermelhas, parecendo um camarão ambulante. Nos lugares que você vai falar assim: meu Deus, não era para esse cara estar aí agora, é perigoso. Por quê? Não tem conhecimento de causa, não paga imposto. Tem países que você compra, quando você vai embora, o governo tem uma agência que te devolve o dinheiro do imposto, porque você não é cidadão, você não tem obrigação de tributar naquela terra. Mas o apóstolo Paulo diz: ei, eu em nada fui rebelde à visão celestial. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo me disse: uma igreja que perdeu a revelação. Pedro representa eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja que está reunida aqui, um grande condomínio adorando ao Senhor, mas a igreja é você. Mas como nasceu a igreja? Diga comigo: a igreja nasce por uma revelação do céu. O Senhor começa, Jesus, preparar o ambiente, e no caminho para Cesareia ele para e olha para os seus discípulos e diz assim: quem eles dizem que eu sou? Ou seja, como é que está o nível de revelação, de entendimento de reino na vida do povo? E todos começaram a dizer, eles estão dizendo que o Senhor é a volta de João Batista, um grande profeta, o espírito de Elias. E Jesus continua calado. E de repente Jesus olha e diz assim: e vocês, meus discípulos diretos, quem vocês acham que eu sou? Pedro se levanta, porque ele tinha uma certeza no seu espírito. Qual era a certeza de Pedro? Eu recebi do céu, eu sei quem é você.
Que diferença quando você decide ter uma revelação do céu. Quem é Deus para mim? Pedro olha para Jesus e fala: eu sei quem é o Senhor. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha e começa, abre o manto. Enquanto você não tem revelação do céu sobre quem é Jesus, ou melhor, deixa eu traduzir para você, deixa eu botar uma papinha aqui. A maneira que você enxerga Jesus é a maneira que Ele pode falar com você. Se você enxerga Jesus como um menininho crucificado, sua vida com Ele vai ser de jardim de infância. Se você enxerga Jesus como os comunistas, um Cristo político, você só vai viver a reforma dessa terra. Não tenho nada contra partido, estou falando de princípio. Os livros, como eles enxergam Jesus histórico. Mas quando Pedro fala, tu és o Cristo, ele estava dizendo, o Senhor é o Rei. Eu descobri. E Jesus olha para Pedro e fala assim, não fui eu que te revelei isso, mas você falou bem, porque quem te revelou não foi sangue nem homem, mas o céu. O que isso significa? Você está andando com Jesus, mas você pode decidir querer que os céus falem quem é Jesus. Você pode decidir nessa manhã, pedir que os céus falem quem é você. As pessoas estão pagando fortunas para dar barra cheia de casa. Você está pagando muitas vezes fortuna para alguém falar quem é você. Não tenho nada contra. Mas se você gastar um tempo de oração, de rasgar as vestes, dá uma de Naamã, tira a armadura, mostra a lepra, mostra para Deus quem é você, Ele vai te dizer quem é você para Ele, qual é o destino que Ele tem para você. Porque quando você tem uma revelação do céu, o céu se abre e um reino se avança. O reino só avança quando a igreja tem revelação do céu. Porque quando Pedro diz, eu sei quem é você, tu és o Cristo, tu és o Rei, Jesus fala, dissestes bem, não foi carne nem sangue, mas o Pai que está no céu te revelou aqui para a terra. E aí ele diz, olha, não contem para ninguém, porque as pessoas não estavam preparadas ainda para aquela revelação. E aí eu fiquei, por que eles não estavam preparados? Porque na verdade nem os discípulos estavam. Porque uma revelação, quando ela abre, ela requer uma decisão de homens e mulheres nobres continuarem por ela. Pedro, quando traz essa revelação, Jesus agora diz, eu vou navegar por ela. Ela é uma chave, diga para mim, diga comigo, a revelação é uma chave que abre portas para níveis novos de revelação do céu, do reino, do seu destino, da minha vida. Quando Pedro revela, Jesus agora começa a navegar em cima daquela a porta que Pedro abre, e ele fala assim, por causa disso eu quero te dizer, Pedro, que por esta pedra, ele não está dizendo por este Pedro, não é sobre Pedro, é sobre a pedra. Pedra é a revelação é Jesus, Ele é a pedra, Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, como diz a palavra, todo edifício edificado sobre Cristo, a pedra rejeitada pelos judeus, edificada, pedra de esquina, pedra de honra, todo edifício edificado cresce para a glória de Deus. Jesus começa a dizer sobre essa pedra, ou seja, sobre o caminho dessa revelação, quem andar, olha o que vai acontecer. Ele disse, olha, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Um nível de autoridade, não sobre Pedro, mas sobre a igreja que anda nesta pedra. Quem é Jesus para você?
E Jesus continua a navegar nessa revelação dizendo: nem as portas do inferno vão prevalecer contra vocês. E darei a vocês as chaves do reino, para que o que ligares na terra seja ligado no céu, e para que o que desligares na terra seja desligado no céu. Mas para uma igreja que tem mentalidade de reino, que tem a revelação que Jesus é o rei, mas não apenas ter, mas decidir pagar o preço que for necessário para andar, navegar, mergulhar, habitar e se mover por ela. Uma igreja que anda pela revelação do senhorio, do reinado de Jesus, ela enxerga o reino em todo o tempo, ela enxerga que acima da sua vontade é a vontade do Pai. Por isso que Pedro disse: olha, bem-aventurado quando vocês forem humilhados, ultrajados por amor do rei, quando forem tidos por ladrões, salteadores por causa do rei, tende isso como motivo de honra. Veja Jesus no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados que choram, serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A mente de uma igreja que anda pela revelação que Jesus é rei, ela tem uma alma submissa. Ainda que áreas da alma não se convertam, mas elas se submeterão. Ela vai dar o grito, mas a manifestação do reino vai dizer como Davi: Senhor, diga a minha alma, aquieta-te. Como Deus disse ao seu povo: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Como Pedro, como Paulo e Silas, melhor dizendo, depois de terem expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem, foram massacrados, espancados, presos, algemados numa masmorra mais profunda de uma prisão. Mas ali o propósito, a revelação do reino os alimentou de tal maneira que eles começaram a orar e adorar, orar e adorar, orar e adorar. Mudam-se as estações, mudam-se as circunstâncias, o propósito permanece. Por que que Deus muitas vezes te humilha? Por que que Deus muitas vezes permite você ser agredido? Por que muitas vezes Deus permite você ser traído, injuriado, caluniado? Para mostrar quem é você. E o quão disposto você está a viver a revelação do reino. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. É uma decisão. Se diminuir, não é ser diminuído, é se diminuir. Mas por que eu vou me diminuir? A minha alma, na lógica, ela não aceita isso. Mas quando a revelação do reino está dentro de um homem, tudo muda. É por ele, para ele são todas as coisas. Agora eu quero que você entre comigo, por favor. Imagine esse momento glorioso quando Pedro declara: eu sei quem é o Senhor. O céu se revelou, o Pai me contou esse segredo. E Jesus fica feliz, e Jesus começa a declarar sobre esse segredo, sobre essa revelação. Eu quero dizer para vocês algo, preste atenção nessa manhã. Quando você tem uma revelação do reino, você enxerga o futuro. Gaste tempo na presença de Deus. A sua alma vai dizer: não, isso deixa de ser preguiçoso, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter diploma. Você vai ter tudo isso, mas é diferente quando você sai cheio da presença para fora. Tudo é rápido, tudo é rápido. É voo certo, é águia. A águia não se cansa. A águia está lá, ó, nas ondas termais, viu o peixe, viu a sua caça, pegou e subiu, foi. Tem muitos aqui que estão assim, ó, dando murro em ponta de faca, cansados. Aí ficam aí maquiando, cheio de maquiagem na alma, cheio de maquiagem no casamento, maquiando, Facebook, Instagram, é maquiagem para muito crente, sorriso bonito, Photoshop, pá!
mas dentro Deus diz para você: como está você? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você naquele banheiro quando você liga o chuveiro e chora e bota a música para ninguém ouvir? Deus está nesse lugar, querido. Imagine aquela atmosfera de glória. Jesus falando: Pedro, por essa revelação eu vou navegar agora. Nem a porta do inferno vai prevalecer. Eu vou dar a chave. Vocês vão ter autoridade no mundo espiritual para ligar e desligar, abrir e fechar. Vocês vão estar alinhados, conectados comigo. A mente minha vai estar em vocês. Os pensamentos do reinado, os pensamentos do céu, os pensamentos do Cristo vai estar em vocês. Os caras estavam doidos. Meu Deus, aquela alegria. E andando. Uma igreja gloriosa nasce naquela revelação. Jesus mostra: essa é a minha igreja, assim será a minha glória com vocês, assim será o avanço. Que alinhamento profundo, porque ali eles entenderam, e nós precisamos entender que Jesus é o fundamento da igreja. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se você está fazendo algo que não é para a glória dEle, é pecado. Mas eu não estou roubando, não estou matando, não estou cheirando, não estou prostituindo. Mas quando a Bíblia diz que você sabe o que tem que fazer e não faz, isso é pecado. Mas eu estou ganhando dinheiro. Você precisa ter coragem de perguntar: Senhor, esse dinheiro que eu estou ganhando te alegra? O apóstolo Paulo diz que se fazia de fraco para ganhar os fracos. Os irmãos moravianos se fizeram de escravos para poder ganhar os escravos nos barcos para Jesus. Quem é o dono do seu destino? Uma igreja triunfante é aquela que tem Jesus como rei, independente das guerras, das lutas, das vitórias ou das derrotas. Em todo o tempo Jesus é o meu rei, é o meu redentor, é o meu Senhor. A igreja triunfante é aquela que exala o bom perfume de Cristo, que entende que vem do alto e não de homens, as revelações e as decisões para o reino de Deus aqui na terra. Quanto mais Jesus for o nosso rei, mais as chaves serão alinhadas com os tempos e as eras que Deus quer gerar aqui na terra através de nós e em nós. Mais autoridade para que nem as portas do inferno nos paralisem. Quanta autoridade e poder Jesus entregou a nós. Só que debaixo dessa atmosfera, olha para mim, a revelação abre o futuro. E tem muita gente que paga fortunas para querer saber o seu futuro, mas não o futuro do rei, o seu, da sua vontade, dos seus benefícios. Jesus abre o futuro para o reino. Dá estratégias, dá ideias, dá milagres, dá cura, mas tudo para a glória dele. Riquezas, tudo para a glória dele. Só que aí Jesus abre o futuro para que essa revelação se manifeste, para que a igreja seja gloriosa, para que tenha autoridade, para que nem as portas do inferno, ou seja, ambientes que querem paralisar, impedir o avanço, parem vocês, para que vocês tenham autoridade na palavra, na autoridade para ligar e desligar aqui na terra e ser desligado no céu. Jesus revela o futuro. A partir do verso 21, veja novamente o que é que Jesus declara: desde então, nada é por acaso. Desde então, ou seja, a partir da revelação de Pedro, a partir do céu do Pai que revela a Pedro, desde então, Jesus começa a narrar quem será a igreja gloriosa, como ela se moverá na terra, mas o preço que precisava ser pago. E aí Jesus abre o futuro. Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus revela o futuro e assusta. Mas a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Não temas,
Assim como uma igreja nasce pela revelação do céu, essa mesma igreja Jesus mostra numa fração de tempo muito curta que ela é possível ela se desconectar da revelação. E assim tem acontecido nos nossos dias. Pessoas que recebem a revelação e depois se desconectam dela. Jesus mostrou que era necessário ser traído, padecer, morrer e ressuscitar, para trazer o perdão dos pecados, para trazer salvação, para trazer o derramamento do Espírito Santo pleno sobre a terra, para poder fazer a igreja nascer, para que o mundo inteiro pudesse ser salvo, como a Bíblia diz, todo aquele que nele crer será salvo. Mas naquela hora, o apóstolo Pedro se levanta e revela um modelo de igreja que tem danos, que deixa de se mover, viver, pensar pela revelação, pelo propósito do reino, e começa a viver pelas opiniões e pensamentos humanos e mundanos. Uma igreja que deixa de se mover pelo Espírito de Deus, para se mover pelo Espírito da autoajuda, pelo Espírito de homens inteligentes. Eu prefiro ter um líder não inteligente, mas cheio do Espírito Santo, porque palavras bonitas e inteligentes vão aguçar minha alma, vão massagear o meu ego, mas uma palavra de um homem cheio do Espírito Santo vai me mostrar um destino do reino da glória de Deus. Eu não estou encontrando a ágape nessa manhã. Cadê a ágape? Cadê os adoradores? Cadê os profetas? Cadê os apaixonados? É porque está doendo? Então, como diz os nossos irmãos pentecostais, se está doendo, está gostoso. Foi nessa hora que Pedro mostra o perigo de quando a vaidade e a alegria de ter uma revelação nos rouba da humildade e da dependência da revelação. O maior orgulho é o orgulho espiritual. Quando Lúcifer ficou tão perto de Deus, o orgulho nasceu nele. O orgulho da revelação. A revelação não é para mim, é através de mim. A revelação não é sua, é através de você. Você é um canal, você é um instrumento, você é uma voz. Precisamos ser como João Batista. Quem é você, João Batista? Você é o Cristo? Não, longe de mim tal coisa. Você é profeta? Também não sou. Então quem é você? Porque eu preciso dar uma satisfação para os meus líderes, porque Jerusalém inteira está saindo, vindo para o deserto te ouvir. Quem é você? Eu sou uma voz. Eu sou resolvido. Quem anda debaixo da revelação é resolvido. Crise de identidade, de ministério, não me ungiram, não me fizeram. Isso é porque você não sabe quem é em Deus. Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, eu posso ser apenas uma voz, mas eu vou ser a melhor voz para o meu Deus na terra. Não há crise de identidade quando nós sabemos quem somos em Deus. Quem é você? Eu profetizo que você vai ter coragem essa semana de botar como Jacó tudo que você tem de sucesso de lado. O sucesso de Jacó impedia ele de conhecer Deus. Ele tinha promessa, ele tinha visão, mas ele não tinha aliança com Deus. Chegou uma hora que Jacó pegou dinheiro, poder, mulher, filhos, vai esperar todo mundo, porque eu sem Deus já descobri, eu não presto para ter dinheiro, não presto para ter esposa, não presto para ter filho, não presto para ser servo, não presto para ser irmão. Eu preciso resolver a minha vida com Deus. Se não fosse assim, por que tem milionários se matando?
Um homem que chega no altar e rende juras de amor e agora está traindo a mulher. E chora, está desesperado. Não faz isso porque quer, é porque ainda não sabe quem é. Quando você não sabe quem é você, você se abre para as pessoas influenciarem essa informação em você. E você aceita os destinos e os caminhos que elas apresentam. Pedro não decidiu morrer pela revelação. O que é que você está disposto a fazer pela revelação? Pedro disse: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu rei. A história diz que uma mulher cristã, serva de Deus, que não negou Jesus no Império Romano, estava para ser lançada para brigar com os leões no Coliseu, e ela disse para o soldado romano: eu tenho direito a um último pedido, como diz a lei romana. E ele disse: pode pedir o que a senhora quiser. Ela disse: me traga um espelho e um pente. E ele trouxe o espelho e um pente, e ela começou a se pentear e a glorificar. E eu fico imaginando ela cantando no mistério: Shedeke, Xandarabako, Ribeshedeke, Ribushurike. E o soldado ficou doido. E a história diz que o soldado pergunta: louca! A senhora sabe que vai ser comida por leões e me pede um pente e está aí cantando, se perfumando, se arrumando? Ela disse: eu não sou louca, é porque eu vou me encontrar daqui a pouco com o meu rei Jesus. Quem é você? Quem é Jesus para você? Quando a igreja perde a revelação de Jesus, ela vira soberba. Aí você se assusta, irmão, exortando o pastor, exortando o profeta, fazendo barulho, pá, rebelando, pá, falando mal. O cara que deu a vida, que orou, a pessoa foi curada, que cuidou, que casou, e pá, facada, espadada. Não se assuste. Porque quando a igreja perde a revelação, olha o que é que Pedro faz. Pedro chama Jesus para o lado e repreende Jesus. Diga comigo: quando a igreja perde a revelação. Tem gente que está só me olhando. Estou entendendo. É o martelo. Ela perde a identidade. Por isso que tem crente que está fazendo um bocado de coisa, está besta, embasbacado, trocando tudo. Não sabe quem é a mulher, não sabe quem é marido, não sabe quem é filho, não sabe quem é líder, não sabe quem é autoridade. Pedro perdeu a identidade de quem era Jesus. O mesmo Pedro que tinha dito: tu és o Cristo, tu és o rei. Agora ele não mais olha o rei, porque, meu irmão, ninguém exorta rei. Manda o rei, eu me prostro. Sim, senhor. Não, senhor, meu rei Jesus. Vai lá pedir perdão para a irmã. Jesus, me dá graça. Está doendo, mas eu vou. Pedro disse: não. Quando ele foi chamado no começo: eu não pesquei nada a noite toda, mas pela tua palavra eu vou, porque tu és rei. Agora o mesmo Pedro, o mesmo apóstolo, mas quando a revelação, você não presta para nada. Você só vai dar topada nas pedras, você só vai dar fora. Ele deixa de ver a coroa. Igreja que perde a revelação não vê mais a coroa do rei. Por isso que lá em Laodiceia, em Apocalipse, Jesus está fora, lá fora da igreja, batendo no portão. Bah, 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 bah. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entre você. Porque a igreja sem revelação bota Jesus porta fora. Quer mais?
Terceira carta de João, ele exorta um pastor, dizendo: ele não está deixando os meus discípulos entrarem para levar a minha mensagem. Eu mesmo irei pessoalmente e quero ver se ele vai fechar, porque agora ele achou que a igreja é dele. A igreja não é de homens, a igreja é do Rei Jesus. O dia que ele quiser me tirar daqui, meu irmão, já era. Eu vou embora. Não porque eu não ame vocês, mas porque eu tenho um rei. O meu rei é acima de ágape. Eu estou aqui por um propósito. Porque se fosse por escolha, na hora que a carne, na hora que é humilhado, na hora que é traído, na hora que é jogado às traças, a escolha diz: vai embora. A escolha diz: troca o marido. Mas quando é um propósito, não. Está nascendo um capítulo de treinamento. Amigo em todo tempo, na angústia nasce irmãos. Valente só é valente depois da guerra. Ninguém é condecorado sem estar manchado de sangue. Ninguém colhe despojo sem matar gigante. Pedro repreende Jesus, Lorena. Você acredita nisso? Chama ele, vem cá, vem cá. O senhor está com algum problema? Tenha compaixão de você, Jesus. Que isso? Perdeu a noção? Ei, queridão, baixa a bola. Pai é pai, mãe é mãe. O que é isso? Porque você é formado e ele não? Você só é formado por causa dele. Agora eu descobri uma teologia nova. Não tem teologia que substitua a autoridade do reino, valente. A perca da visão roubou a identidade da revelação em Pedro. Ele agora fala com Jesus como se Jesus fosse um homem qualquer, e assim poderia falar ele como quer. Mulheres, busque de volta a revelação do reino no casamento. Homens, busque a revelação do reino no casamento. Ei, busque a revelação do reino. Quem é Jesus? Porque quando você tem uma identidade clara com Jesus, você vai identificar claramente todas as pessoas. Esse mesmo Pedro, depois de convertido, curado e liberto, ele escreve na sua carta: exorte aos idosos como pais, exorte o jovem como filho. Identidade, alinhamento. A igreja sem revelação começa a tratar o que é nobre como comum, o pecado como sábio, o santo como absurdo. A perda da revelação tem roubado a identidade das escrituras sagradas, imprimidas pelo Espírito Santo na sua vida. Outra coisa que acontece quando a igreja perde a revelação: Pedro olha para Jesus e diz: tem compaixão de ti, Jesus. Diga comigo: sentimentos trocados. A alma tomando o lugar do Espírito. Uma igreja sem a revelação, ela prega a alma. Ela senta para aconselhar a alma. Jesus, tem compaixão, se preserve. Se preservar, eu vim para isso. O apóstolo Paulo recebeu um anjo, o Senhor Jesus, na prisão, e o Senhor disse: Paulo, importa como você me defendeu aqui, me testemunhou aqui, coragem, você tem que pregar, testemunhar de mim em Roma, você tem que ir para Roma. Ele chega na região de Éfeso, é profeta, é manto, o povo chorando, o cara vem e pega um cinto: assim farão com você lá, vão pegar você pelo pé, pela mão. Os irmãos falam: não vai, pai, cuida da gente, olha quanta alma para ganhar. Maior do que o sucesso é a obediência ao propósito. Propósito não é medido por números humanos, mas por uma decisão de adoração no coração. Noé pregou aos quase 100 anos e não ganhou ninguém além da família dele, mas ele honrou a Deus no seu propósito. E Deus pode dizer: a partir de ti começa uma nova nação, uma nova geração. Quantos cristãos estão tendo autopreservação exacerbadas? Não, eu não preciso disso. Não, isso já é demais.
É a mulher Kátia. Não, isso aí já é o homem Guilherme. Não, isso aí. Você já perguntou para Jesus? Aí não preciso passar isso no trabalho. Você já perguntou para Jesus? Não preciso passar isso com meu pai. Meu pai está endemoniado. Você já perguntou para Jesus? Sentimentos trocados, a alma tomando o lugar do governo do espírito, uma falsa autopreservação que na verdade é querer paralisar o avanço da igreja gloriosa e ungida do Senhor. Eu me lembrei quando eu estava digitando, se acredite ou não, eu falo Espírito Santo, tecla aqui, bota os anjos aqui. O Espírito Santo me lembrou do livro da história da igreja Elim, escrito pelo pastor Joel Comiskey, quando ele conta que houve uma guerra civil naquelas regiões, e os líderes de célula iam pregar nas células, tiro para todo lado, e as pessoas disseram: você é maluco, você é maluco, como é que vocês vão morrer, não está vendo que está tendo uma guerra? Aí aqueles homens e mulheres de Deus olharam e disseram: mas nós vivemos uma guerra todos os dias por amor a Cristo. Está na Bíblia. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas existe guerra. Eu vou ganhar alma para Jesus. Quando o missionário Vitor foi lá fazer o estudo de célula no Boqueirão, quando estava tendo problema de tráfico com polícia, as pessoas ligavam para o pastor Otávio: para mim não deixa, por favor. Ele dizia: eu estou indo por amor a Cristo, eu estou debaixo de um chamado. Isso para a igreja almática é loucura. O legal é tomar todas. O nobre é chapar do vinho do homem, é gastar uma fortuna no restaurante e não oferta nem uma gasolina, quanto mais um carro para Jesus. Inverteu as polaridades. Inverteu. Eu sei que está pesado, mas é porque eu sou apóstolo. Eu não posso te trazer um destino de encantamento, de meninice. Não. Você nasceu para revelar o reino. Pare de querer ser você por você. Você tem que ser você por Jesus. Muitas vezes, por estarmos desconectados da revelação, temos permitido que sentimentos errados nos impeçam de avançar nos propósitos do reino. Pedro vai e revela que uma igreja desconectada da revelação é uma igreja que libera sentenças contrárias. Jesus diz que a igreja, na revelação que Ele é o Rei, nem as portas do inferno prevalecerão. Diga para o teu irmão: isso significa que a igreja tem a unção para quebrar estruturas, quebrar prisões que queiram impedir o avanço do reino na sua vida e através da sua vida. Uma igreja, quando perde o propósito, sabe o que acontece? Ela começa ela mesma a construir portas e grilhões. Eu não me submeto mais a nenhum líder nessa terra. Agora a igreja sou eu. Não é bem assim. Eu já até orei. Você não deu a vida, você orou. Tem gente que ora por desencargo, para ter uma justificativa espiritual, religiosa. Não, eu até orei. Você não morreu. Homens, tem que morrer. Mulheres, tem que se submeter. Ah, mas o senhor não sabe quem é ele. Eu sei quem é o teu sumo sacerdote. Pedro declara para Jesus, ele lança uma sentença:
Você não vai morrer, de modo nenhum acontecerá isso. Nessa hora Jesus vira. Até então Jesus estava deixando a alma de Pedro se revelar para depois quebrar. Mas quando ele lança a sentença, de modo nenhum acontecerá isso, Jesus: arreda-te dele, Satanás, sai de trás dele. E essa é a manhã, querido. E eu não vou sair dela não. É no grito da sua alma desalinhada do propósito que você libera as sentenças que fecha. Eu nunca mais vou. Eu não vou mais perdoar ele. Eu não quero mais saber dela. Eu não volto mais para esse ministério. Cadê Deus nessa hora? Cadê Deus nessa decisão? Quem está soprando é Satanás, porque ele não entende das coisas do céu. Uma igreja que sai da revelação, ela deixa de buscar as coisas do alto, onde Cristo está à direita do Pai, intercede por nós, e começa a buscar as coisas da terra. A igreja de Laodiceia começou a buscar as coisas da terra. Laodicaios, o nome do grego significa conselho de homens. Era uma igreja riquíssima, era uma cidade próspera, era uma cidade tão rica, que quando houve um terremoto em Laodiceia, eles não pediram ajuda para o Império Romano, eles não pediram ajuda para o Estado, a própria cidade tinha dinheiro para se reconstruir. A faculdade de medicina, os melhores remédios de colírio, remédios para os olhos, a melhor fábrica têxtil, os melhores panos dos vestidos eram fabricados em Laodiceia. Por isso que Jesus disse para aquela igreja: ei, é colírio do céu, não é esse colírio de homens. Ei, vestes do céu, vestes brancas do céu, e não essas vestes dos homens. Ei, é o ouro do céu e não esse ouro da terra, porque vocês se acham bons, abastados, suficientes, mas para mim, diz o Senhor, você é cego, pobre, miserável e nu. A terra batia a palma. Que igreja, que estrutura, que família, que carro importado. Não é pecado não, irmão, para com isso. Eu não estou pregando para menino. Mas o que o teu coração faz com o que você tem? Aonde entra no teu coração? Jesus estava dizendo: você tem que buscar as coisas do alto. Isso aqui são estruturas, vem e vão. Se eu quiser tirar, eu tiro. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu quiser te suprir de outra maneira, eu te supro. De modo nenhum, pá, sentenciou. Você não morre. A autopreservação da sua alma tem impedido você de morrer para que Cristo nasça. Muitas vezes é no caminho da dor que você descobre o monstrinho que você é, que precisa ir para a cruz para Jesus nascer. O que faz a igreja então, apóstolo? Quantas pessoas estão, ao invés de pisando e declarando que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, estão construindo prisões para os sonhos e projetos de Deus? Ah, eu não sou mais chamado não. Não, eu não tenho mais ministério porque me feriram. Eu esperei tantos anos na igreja e não me deram nada. A igreja não te deu nada. Quem te dá é Jesus. A igreja só olha o que Jesus te dá. Um dia eu estava andando pela igreja, o bispo Átila Brandão me pegou na parede e falou: filho, eu quero falar com você. Sim, senhor, meu pai. Quarta-feira vem aqui na igreja porque eu vou te ungir. Deus me falou que você tem que ser um evangelista, porque você está pregando, Ele quer que você pregue muito, e você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Um outro momento, eu estava lá almoçando, ele disse: vem almoçar comigo. O Senhor me falou que chegou o tempo de você ser pastor, e você vai assumir a igreja em Brasília. O reino vê, o reino te levanta, o reino te promove. Uma igreja que pede a revelação, ela paga para ter coaches, autopromotores ministeriais. Vai ganhar alma para Jesus, vai expulsar demônio, vai curar enfermo, vai para o hospital
cumprir teu ministério. E o Deus que tudo vê, vai falar de você, vai te promover. Não foi assim com Davi? O Senhor disse: eu te tirei de trás das malhadas, e te fiz assentar entre os príncipes do meu povo. O que faz a igreja perder a revelação? Como eu te disse no começo dessa mensagem, a citação, a declaração do apóstolo Paulo ao rei Agripa: em nada eu fui desobediente à visão celestial. A Bíblia Sagrada não é um livro de carochinha, é um livro de destino, é um livro a ser perseguido, é um estilo de vida a ser adotado e ser pago com o preço que esteja que ser pago. Um dia, eu estava no colégio anterior dos meus filhos, e uma mãe jornalista, amiga nossa, conhecida de mãe com filho, falando do meu casamento com a Ada, como é legal vocês são pastores, são legais. Como ser pastor é ser chato, mas tudo bem. E aí, começou a falar do casamento dela. Ela se separou do pai da menina, era casada com outro. Ela disse assim: mas se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria me separado, eu teria continuado com o meu primeiro marido. Isso porque está lá fora, mas a escola da vida ensina. Mas a escola de destino do Espírito Santo diz que casou, meu irmão, é casado. Enxuga o carvão, enxuga o gelo e assopra o carvão. Vai para o altar, vai para o pó. Você vai descobrir Deus nessa guerra. Mas não sai da revelação, não foge da revelação. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque eu estou numa revelação, eu estou debaixo da palavra de Deus. A tua palavra é escudo, a tua palavra é broquel. Paulo mostra disciplina espiritual, uma decisão. Deus cresce e eu diminua. Eu quero aprender a ser crente, Deus. Eu quero aprender a amar mais o Senhor do que esse mundo. Se fura um pneu, você já está abrindo a boca para amaldiçoar. Que porta de inferno que você derruba? Um dia, Pedro estava tão conectado com os céus, que os céus se abriram e o próprio Pai revela acerca de Jesus. Mas depois Pedro decidiu a mover e reagir pela sua compreensão humana, não mais pelo céu. O grande perigo é quando a igreja começa a mover-se sem a presença de Deus. Para de se mover pelo histórico, para de se mover pela memória bíblica intelectual. Tem que ser a memória bíblica no seu espírito. É quando nós deixamos de buscar a compreensão das coisas na presença de Deus. Senhor, fala comigo sobre o casamento. Senhor, fala comigo sobre o negócio. Não é errado você procurar coach, ajuda, não é não, pelo amor de Deus. Mas isso tudo tem que ser terceiro, segundo, quarto, quinto lugar. O primeiro é lá, ó, Pai, meu Deus, muda a minha história, fala comigo. Eu preciso que o Senhor me revele o teu propósito em tudo isso, Deus. Mas eu quero ser santo, eu quero ser filho, eu quero ser adorador, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É lá, fecha a porta, entra no quarto, e o Pai que vem em secreto te recompensará em público. É tempo de voltarmos a uma disciplina de amor e paixão a Deus, de entendermos que ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. Paulo diz: olha, entendo o tempo. Por que você só ora em línguas quando você acha que tem uma decisão? Eu preciso ser cheio.
eu preciso louvar, eu preciso ler a palavra, porque se eu não tiver a revelação, eu vou agir de maneira errada. Eu termino esta ministração profetizando sobre a tua vida esse texto das Escrituras Sagradas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 13. Pode levantar as mãos. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, levante as mãos, são as que Deus preparou para os que o amam. Por muito tempo tem pessoas, como um dia que eu achei que isso nunca ia chegar para mim, mas a Bíblia diz que está preparado para você que o ama. Verso 10: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Coloque a mão no seu umbigo agora. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tempos de revelação, fome e sede de Deus, mais do que pergunta a homens, perguntas a Deus. Tempo de choro, tempo de entrega, tempos de busca. Existem respostas, existem promessas, existem livramentos que estão muito perto de vocês. Mas quando você decidir voltar a ser aquele que busca, aquele que deseja o Pai, que não é apenas aquele que tem a revelação, mas que decidirá a partir de hoje se mover por ela, custe o que custar. A Bíblia promete para você tempos de revelações profundas.